Seja bem-vindo ao primeiro podcast da Focal Educação, o podcast Incansáveis. O objetivo desse podcast é literalmente fazer com que você não só consiga montar o seu time de vendas para bater meta todos os meses, mas fazer com que ele atropele os teus concorrentes. Hoje a gente vai receber aqui o Matheus Matar. Obrigado, irmão, por estar aqui com a gente, participando do nosso primeiro episódio. O Matheus não só liderou ele montou mais de 700 times comerciais dessa forma. Isso. Participou ele do faturamento de centenas de milhões de reais ali, hoje já graças a Deus. Isso. E basicamente o Matheus tá aqui com a gente, aceitou o nosso convite, então assim, obrigado por isso. Cara, eu que agradeço, cara, eu agradeço o convite. Que bom que eu sou o primeiro. É isso aí, que bom que você é o primeiro, né? Eu espero que os primeiros não sejam os últimos. É isso aí. Enquanto o Matheus tá aqui comigo, pessoal, já tomou umas 5 xícaras de café, impressionante. É verdade, eu sou viciado. Mineiro da raiz aqui. É isso aí. Matheus, bom, conta pra gente um pouco do seu background, conta pra gente um pouco, hoje você tá como CEO e fundador aqui da Mestrares, né? Isso. Que tem ajudado ali muitos times comerciais. Sim. A recrutar vendedores. Conta um pouco primeiramente da sua história e de qual foi o maior time comercial que você participou montando e o que esse time tinha de diferente. Tá, legal, vamos lá. Cara, então, hoje eu tenho 12 anos de experiência no mercado de vendas, né? A carinha de novo, mas são 32 anos. Sim. Eu acho que a gente entra em vendas muito sem querer, né? Quando era criança, eu não queria ser vendedor. Eu acho que ninguém, quando é criança, fala, ai meu Deus, eu quero ser vendedor. Não, cara, eu queria ser médico, pra você ter ideia. Uhum. E aí eu caí em vendas sem querer. Eu acho que pela minha vida, desde jovem, eu sempre tive esse espírito empreendedor, sabe? Essa vontade de fazer coisas, de crescer e tudo, de construir empresa. E eu caí em vendas, eu era estagiário de contagem de estoque de uma creperia aqui em Belo Horizonte, chamava Crepes. E aí um belo dia um cara chegou lá querendo comprar a loja. E eu tava lá contando estoque, eu cheguei, assustei, falei, cara, a menina do caixa virou, não, a gente não tá vendendo e tudo. Eu ouvi o cara falando, falei, não, chega aí, vamos conversar. Sentei na mesa com ele, falei, não, você tem dinheiro? Tem, eu te vendo. Eu nem era o dono da loja. E aí foi muito engraçado, porque eu peguei lá o contato do cara, fui falar com o dono, o cara virou, cara, a gente tem a ideia de virar isso aqui franquia. Eu tenho a vontade de transformar isso aqui em franquia, só não gosto de vender. Você vende? Eu tinha 18, 19 anos, falei, cara, vendo, faço tudo aqui e vou pro choque, beleza. Comecei assim em vendas na Crepes, foram 5 anos na Crepes, foram 57 franquias no Brasil todo. Então esse foi o meu primeiro trabalho com vendas. Eu era vendedor, porta a porta, cara, ia pro shopping prospectar ponto, prospectava franqueado, fazia rota. E eu comecei nesse mercado tradicional de vendas. Fiquei nesse mercado 7 anos. Depois eu saí disso e tive a primeira experiência de ir para um lado de startup. Eu tinha um primo que estava montando uma startup de venda de loja online, que fazia dropshipping nacional. E você tinha quantos anos? Quando eu fui pra startup ou quando eu fui pro... Quando você foi pra startup? Eu tinha 26. 26. 26 eu fui pra essa startup, entrei lá como vendedor e foi meu primeiro baque em vendas. Porque eu tava acostumado a vender um negócio relacional, custava 500 mil reais uma franquia, era um negócio que demorava um tempo pra fechar, 6, 7 meses ali pro cara realmente comprar, mas eu fui vender um negócio de 197 reais, cara. Que era uma venda agressiva, uma venda impulsiva. O cara caía numa ligação com a gente. Totalmente emocional, né? Emocional. Venda pequena. Exatamente. Cara, você vai mudar a sua vida, você vai ganhar dinheiro no digital com uma loja online. Basicamente era isso. Então você tinha que vender pro cara ali e eu tomei um baque, velho. Eu fiquei quase um mês sem vender nada. Caramba. Foi cabuloso. E eu comecei a duvidar de mim mesmo. Porque, tipo assim, cara, eu costumava vender um negócio de 500 mil, ganhava um dinheirão com franquia. Tomei a decisão de ir pro digital, porque o que mudou na minha cabeça? O que me fez mudar? Foi muito legal. Foi um dia que eu fui conversar com meu primo e ele me mostrou um CRM. Eu nem tinha um CRM na franquia. Caramba. E aí ele me mostrou um CRM cheio de contato. Nome, telefone. Eu falei, cara, como é que você conseguiu esses contatos? Aí ele falou, tem um negócio aqui que chama tráfego pago. Vou te mostrar como é que funciona. É anúncio e tal, não sei o quê. Eu falei, caramba, isso é mágico, velho. Eu não preciso correr atrás das pessoas, elas vêm até a gente. Aí ele, Eu falei, meu Deus, minha vida melhorou 100%. E aí eu entrei lá na Midas, chamava Midas, essa de loja online. E a gente começou a escalar, cara. Foi muito legal. A Midas foi um case, tá? Em 2018. A gente foi startup do ano pela Becom, a gente participou de vários programas de aceleração e a gente conseguiu, em 7 meses, sair de uma estrutura que, quando eu entrei, éramos 12 pessoas, para uma estrutura de 330 pessoas em 7 meses. E lá foi onde eu construí o maior time de vendas da minha vida, tá? Eram 130 pessoas abaixo de mim, eu era o diretor comercial, né? Em 7 meses eu saí de vendedor para diretor comercial, sem saber liderança, sem saber gestão. Então, 7 meses? 7 meses, cara. Foi um absurdo muito grande. Mas a gente fala, do mesmo jeito que a gente cresceu rápido, a Midas quebrou rápido.
A Midas foi uma startup, ela não quis pegar investimento, não quis seguir o caminho de startup, quis ser bootstrap, que é realmente ela se pagar com o próprio com o próprio caixa, etc. e tudo. E aí acabou se enrolando financeiramente em momentos de queda, porque a empresa você sabe que não é assim, né? Sim. Cara, nós conseguimos crescer bastante, mas chegou no momento que deu uma estagnada, depois deu uma caída, cresceu e etc. E aí E assim, é legal isso porque assim, quando a gente fala de vendas não é o objetivo de vendas é ser previsível. Claro. E para você ter vendas de forma previsível, você precisa ter cada vez mais gente vendendo o teu produto, quantidade de reuniões sendo feitas, quantidade de ligações sendo feitas. Legal. E quanto mais você multiplica essa produtividade, né, de ligações, de reuniões, de negociações sendo realizadas, você vai tendo menos risco. Sim. E aí nasce a previsibilidade. Então, assim, quando você está no começo de um time de vendas, que tem 1, 2 vendedores, você não tem previsibilidade ainda. Sim. A previsibilidade de vendas você vai ter quando você tiver 5, quando você tiver 10, 15 vendedores. E mesmo assim, tem ali os seus desafios também. Por isso, eu costumo falar muito, né? O objetivo do podcast é exatamente esse. Legal. Vendas o cara tem que ser incansável. Sim. Eu brinco muito isso aqui com o time de vendas da Focal, porque assim, vendas é o seguinte, você faz um resultado esse mês, no mês seguinte, no dia 1, no dia 1º do mês, você começou do zero. Sim. Se você não for um cara incansável, um cara resiliente, você não vai fazer o resultado daquele mês. Legal. Então assim, conta um pouco pra gente também, Matheus, dessa estruturação de 130 pessoas, que você foi o líder comercial dessa turma. O que você sente que foi o segredo desse time para que ele pudesse performar tanto? Porque ele teve muitos pontos positivos ali, né? Sim. Cara, tipo assim, não existe bala de prata, tá? Vou deixar isso muito claro. Eu acho que você falou um negócio muito legal. Todo início de mês é 0, né? Mas eu brinco com o pessoal que é todo dia é dia 0, cara. O vendedor, ele acorda de manhã sem venda. Então, todo dia que ele acorda de manhã, ele tem que matar um leão, cara. Ele tem que correr atrás, ele tem que... Ah, beleza, pode ter alguém que vai te responder, que você tem um follow-up e etc. Mas você não tem a certeza, sabe? Então tem muito disso. O que a gente viu na Midas, cara? A Midas, quando eu entrei lá, o que eu vi de diferente do processo que eu tinha antes? Onde que eu percebi que eu tava errando? Eu vi que eu tinha um processo de vendas muito relacional, porque eu era uma venda porta a porta, eu era uma venda que tinha um ticket muito alto e etc. E a Midas era uma venda transacional, muito emocional. Era uma venda que não poderia demorar muito tempo. Porque era uma venda pequena também, né? Pequena, não era o ticket baixo. Tem uma diferença, né? Sim. Venda simples e venda grande, né? A gente vai falar sobre isso aqui. Com certeza. Eu faço esse comparativo muito. Cara, se um cara entra na sua loja pra comprar um chocolate, qual que é o nível que ele toma de decisão pra comprar aquele chocolate? Emocional total. Emocional total. É igual você comprar bala no sinal. Você pensa pra você comprar uma bala no sinal? Zero. Mas essa bala tá envenenada? Verdade. Será que essa bala, esse cara tá lá no negócio dele há anos? E assim, você entendeu? Até o preço dita muito se a venda é uma venda de impulso. Exatamente. Porque quanto mais alto é o preço, mais técnica tem que envolver a venda, porque é uma venda que a pessoa vai pensar mais. Exatamente. Né? E aí foi isso que eu vi. Eu falei, cara, aqui eu tinha que ter uma venda muito estratégica, onde eu tinha que fazer muito, cara, o cara fazer conta, ROI, retorno sobre investimento, ele vai gastar 500 mil na franquia, quanto ele vai retornar esse investimento? Total. Aqui não, cara, aqui é uma venda emocional. Eu tenho que ir na emoção do cara, a dor que ele tá sentindo, a vontade que ele precisava. Então o que eu fiz quando eu percebi o meu erro? Eu falei, cara, eu tenho que parar de fazer follow-up. Porque se o cara fecha em 24 horas, eu ficar fazendo follow-up, acabou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse cara fechar na hora. É uma venda de R$197. Eu não posso... se o cara não fechar comigo dentro daqueles 15, 20 minutos que eu tô na ligação com ele ali, ele não fecha mais. Exato, porque senão, dado o teu retorno pela tua venda, não vai valer a tua produtividade. Exatamente. Porque, ok, se você tem uma venda, que é uma venda de um ticket médio de 3, 5, 10 mil, de 500 mil reais, que é o que acontece muito, por exemplo, você tá vendendo apartamento. Isso. O teu ticket médio é 500 mil reais. Tá tudo bem se você fazer um follow-up. Você gastar nesse follow-up 3, 6 meses. Sim. Porque quanto maior a venda, o ciclo de venda também costuma ser maior, né? Sim, sim. Mas no teu caso, que era uma venda pequena, cara, se você fizesse ali, sei lá, 10 ligações, 20 ligações, e ainda assim tivesse que fazer follow-up, você não ia trabalhar mais no mês que vem. Exatamente, seguinte, cara, né? exatamente. E aí eu percebi isso, cara, e aí eu fiz uma coisa que foi o seguinte, eu falei, cara, primeiro eu preciso vender e eu mudar o meu discurso. E foi o que eu fiz. Eu entrei, eu aprendi a vender aquele produto, e eu criei um discurso ali, só que não um discurso para ser copiado, mas uma lógica por trás para as pessoas conseguirem seguir.
que é o que a gente chama de script. O script ele é uma coisa a ser seguida, as pessoas erram isso. Eu vou criar um script de venda, é só você seguir, você vai fazer. Não, cara. O script ele te dá uma ordem lógica do que a venda precisa acontecer pra você chegar no final pro cara comprar. Porque a venda é você tirar o cara do ponto A e colocar ele no ponto B. Então, como que eu faço pra sair do ponto A e do ponto B? Cara, tem etapas. E com base na necessidade que ele te apresenta. Exatamente. Porque, assim, ou nem só apresenta, porque eu posso criar a necessidade dele. Exatamente. Porque, assim, o que acontece muito que eu percebo, cara, assim, quando geralmente tem um time de vendas que a taxa de conversão tá baixa e ele vende através do WhatsApp, por exemplo, ele não consegue desenvolver essa necessidade, criar esse relacionamento, é porque, assim, ele não criou primeiro um rapport, ele não passou pelo processo ali pra criar essa necessidade, como você falou. Porque, assim, fato é isso. A gente em vendas, pessoal, tem muito, né, a técnica de spin selling, né? Que é situação, problema, implicação e necessidade de solução. E dado essa técnica de spin selling, que a gente também vai falar sobre aqui daqui a pouco, um dos primeiros passos é você entender o terreno que você está trabalhando. Legal. Depois você começa a descobrir quais são os problemas. Descobrindo os problemas, vão aparecer o que a gente chama de necessidade implícita e explícita. Legal. Quando você descobre uma implícita, o teu objetivo é passar pra explícita. Porque na hora que você passa pra explícita, o cara tá gritando com a dor, e é a hora que você mostra pra ele que existe, que aquela dor, o objetivo vai ser você fazer com que aquele problema que é de um tamanho, vamos supor, desse tamanho, ele possa virar um tamanho desse, e aí o teu objetivo depois é tranquilizar ele falando que existe uma solução. Legal. E aí esse cara fala assim, mas existe essa solução. E aí então inconscientemente ele fala assim, esse cara pode me ajudar. Exatamente isso, cara. Muito legal a forma que você trouxe. Então, assim, é legal isso porque é muito engraçado, né? São dois tipos de vendas, pessoal. Ou é uma venda simples, ou é uma venda grande. Complexa, sim. Então, assim, pode continuar falando, te interrompi, né? Não, sem problema. Mas, cara, aí o que eu fiz? Eu criei esse script, esse playbook aqui como um todo. E, cara, a gente começou a pensar e beleza, eu preciso pegar uma pessoa que tá aqui do meu lado e colocar ela pra realmente fazer o que eu tava fazendo. Porque eu saí de pior vendedor no primeiro mês, pra no segundo mês ser o melhor vendedor pra bater recordes que ninguém tinha nunca feito na empresa. Então quando eu entrei, eram 5 vendedores, eu fui o quinto, né? Eram 4 mais eu entrei como pior vendedor e cheguei a ser o melhor. E aí eu comecei a olhar o que eu tava fazendo, porque quando eu tava não fazendo venda, eu começava a olhar pro lado e falava, véi, como que... Tinha um cara que chama Rafael Amorim, hoje ele é diretor de vendas lá na Alugator. Trabalhou comigo, foi meu braço direito na Midas, cara. Eu entrei e nós crescemos a Midas junto. Falo, se tem alguém que eu agradeço muito é ele, era aquele cara que tava do meu lado. E, cara, ele é aquele vendedor nato, sabe? Que eu nunca fui. Ele nasceu com habilidade, eu tive que desenvolver. E aí, o que eu vi com o Amorim? Eu falei, cara, segue esse script, vamos fazendo assim e tal, né? Ele não conseguia seguir, mas ele conseguia vender bem do jeito dele. Só que eu virei e falei, cara, beleza, mas e a outra pessoa? E aí, fui passando o pessoal, a pessoa começou a seguir a ordem lógica e começou a ter resultado. Aí o dono da empresa me chamou, que era meu primo, falou, velho, vamos escalar isso aqui. Só que eu não tenho dinheiro pra contratar, não. O início era tão assim, cara, a gente contratava um vendedor com o objetivo dele vender... E se pagar. Nós não temos dinheiro, não temos caixa. Vamos fazer. Tanto que eu contratei a primeira leva, chegou no terceiro, quarto dia, ele falou, se esse time não bater meta, não tem dinheiro pra pagar eles no mês que vem, não. O dono da empresa virou pra mim, eu falei, meu Deus do céu, ferrou. Vamos fazer essa galera bater meta. Eu falei, se não bater, eu bato. Eu dou um jeito e vou fazer esse negócio acontecer. Só que eu comecei a perceber quando a gente contratava, eu não tinha grana pra trazer um cara sênior. Isso também é até legal, porque depois, quando a gente vai ficando mais maduro em vendas, a gente percebe que um cara sênior, que era o match em vendas complexas, não é um cara sênior em vendas transacionais. É diferente o perfil, né? É diferente. Só que eu não tinha isso na minha cabeça naquela época. Eu falei, cara, beleza, vou trazer a galera e a gente começou a contratar um monte de estagiário. Vendas transacionais a gente vai trabalhar como venda simples, né? Venda simples, emocional, venda Total. que, cara... Então venda transacional vai ser venda simples, tá, pessoal? Isso. E aí, cara, o que aconteceu? Eu comecei a trazer o pessoal com uma única característica, que é a que você trouxe com o nome do podcast. Incansável. O cara tem que ser incansável, velho. Porque como era uma venda com muito volume, o cara tinha que ligar pra caramba, velho. E ele ganhava na quantidade. Na quantidade, ele ganhava por comissão. O que eu fazia? Eu trazia o cara, botava uma meta difícil, entregava o celular na mão do cara, entregava o script e falava assim, se vira. Se tiver dúvida, você me chama. Aí o cara, ele entrava, velho, e eu queria ver o quê? Se ele tinha vontade. Porque se ele tivesse vontade e fizesse 1000 ligações no mês, cara, tinha gente que tava pronta pra comprar. Porque o nível de consciência da pessoa já estava. Então ele conseguia bater a meta dele. Só que o cara que não era incansável, ele desistia. E aí a gente começou a contratar em leva de 10. Eu contratava 10 pessoas por semana. Com o único objetivo, ver se o cara era incansável. Aí o processo seletivo funcionava da seguinte forma. Você sabe falar? Sei. Parabéns. Entra pra Midas.
Aqui dentro eu vou ver se você é bom. E aí é até muito engraçado, porque o mercado começou a procurar o Matt falando assim, cara, se o cara ficou 3 meses na empresa do Matt, esse cara é bom. Que legal, cara. Se esse cara ficou 3 meses, ele é bom. Aí era muito engraçado. Porque era um sistema ali, não de pressão, mas era um sistema que realmente esses vendedores eles eram forjados a serem incansáveis. Exatamente isso, cara. E assim, eu imagino que não era um ambiente fácil de se trabalhar. Não era. Porque era um ambiente com metas agressivas. Mas era um ambiente legal, era uma startup, etc. Divertido. Tudo mais. Divertido. Pô, a galera ia trabalhar de chinelo, sabe? Aquele negócio. Pô, tinha um freezer de cerveja, toda sexta-feira a gente abria. A gente fez um... Assim, é engraçado, porque assim, eu vejo que hoje em vendas, principalmente quando você tem um time de vendas que você dá metas agressivas pra eles, e é muito importante, tá, pessoal? Trabalhar os incentivos certos. Sim. O incentivo em vendas, muitas das vezes, claro, vai ser, sim, ter cada vez mais o vendedor ter uma boa bonificação, mas também ter esses momentos de desestresse. Exatamente. Eu vejo que é muito importante. Então, às vezes, você sabe, fazer um churrasco, fazer um almoço pro teu time. Cara, eu tenho um segredo, chama karaokê. Energéticos. Karaokê. Karaokê. Na hora que você vê o cara cantando evidências, que ele ficou o dia todo sem vender nada, e ele tira aquela energia dele cantando evidências. É muito engraçado, cara. Eu falei que é um dos segredos. Você vai aquela bala de prata, compra um karaokê e coloca evidências. Você cantava muito sertanejo, então? Cantava, cara. Nossa. Não só sertanejo, cantava de tudo. Mas você cantava quando você não tava vendendo ou quando você vendia? Cara, quando eu não tava vendendo e quando eu vendia. Ou porque a emoção ou eu tirar aquela tristeza do meu coração, ou aquela alegria que eu tinha feito aquilo. Quando eu digo que... Exatamente. Que legal, cara. E aí, cara, o que a gente fez? A gente começou a escalar a Midas desse jeito, foi bem legal lá o processo como um todo, e aí começamos a profissionalizar. Nesse momento, cara, aí contratamos um CRM melhor. Depois que a empresa começou a ter previsibilidade, a gente começou a estruturar melhor aquela parte comercial. E aí a gente trouxe um CRM muito melhor, a gente criou um playbook de vendas de verdade, a gente começou mesmo a entender o processo seletivo, e aí foi que a gente começou a ver, porque antes o que a gente via? Cara, para eu contratar um vendedor iniciante, que era o que a gente fazia muito, o que esse cara precisa ter? Ele precisa ter comportamento. Mas qual comportamento? Aí a gente começou a desenhar esse comportamento. Cara, o cara tem que ser resiliente. Então o que a gente via na hora de fazer uma entrevista? Deixa eu entender se esse cara já passou por algum problema na vida dele, como que foi esse problema. Pô, esse cara tem que ser proativo. Porque ele vai receber um telefone, vai ter um monte de lead lá para ele ligar, um monte de contato. Se ele não fizer esse contato, ninguém vai ficar lá atrás dele dando chicotada. Entendeu? Então se ele for proativo, ele vai correr atrás porque ele vai querer ganhar. Ele tem que ter ambição, cara. Era muito legal, porque eu adorava na entrevista o cara que chegava e falava assim, e eu perguntava, e aí, cara, onde você quer chegar em 5 anos? Aí o cara virava e falava, eu quero a sua cadeira. Aí eu falava, caramba, esse cara tem ambição. Sangue no olho. E tem coragem de falar isso na minha cara. Eu falava, cara, beleza, tá contratado. Porque se você quer minha cadeira, o que eu mais quero é que você fique nela mesmo. Eu quero daqui 5 anos estar na praia, você me ligando e só falando assim, tô vendendo, amiguinho, tá aqui o Pix caindo na conta. Eu vou estar feliz e tranquilo. Só que para eu chegar lá na praia, você precisa crescer. Total. Porque não tem como crescer se meu time não cresce. Totalmente. Então a gente começou a ver isso, foi muito legal. Então a Midas foi uma experiência muito boa para mim, para essa parte de estruturação. Foi a primeira vez, porque antes na Krebs eu era vendedor. Sabe? Saí da Krebs pro Hakuna, que foi outra franquia, fiquei lá mais 1 ano e pouco, mas era eu vendendo, sabe? Eu pegava o carro e ia fazer roda, eu vendendo, eu batendo porta a porta e etc. Só que isso também me fez ver uma coisa, cara, que vendo hoje como um todo, é o seguinte, eu falo que a gente dá muito treinamento de vendas lá na Mestrares, na nossa escola, na parte educacional, né, que a gente pega o cara e fala assim, cara, você quer ser um bom vendedor? A primeira coisa que você tem que fazer é aprender a prospectar. Porque sabe o que vai acontecer em qualquer empresa que você for entrar um dia? Você vai estar sem lead. Vai ter um mês ruim, cara. Vai ter um mês que o marketing não funciona. Vai ter um mês que, cara, você vai ter que você correr atrás daquele resultado. Então, o que a gente fazia? Era muito legal. Teve um episódio na Midas que foi o seguinte. Eu tinha um diretor de marketing maravilhoso, o Meirelles, Henrique. Sei. Cara, o Meira, pra mim, é um dos gênios mais... Cara, é absurdo. Tanto é muito que bom em marketing. Muito bom em marketing. Muito bom em marketing. E o Meira, cara, tipo assim, ele sempre foi muito bom, sempre muito louco, sempre estudou muito e tudo. E ele pegava e conseguia trazer os leads muito bons. E aí, um dia, o meu time chegou e falou assim, cara, os leads são muito ruins. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Todo mundo. E, inclusive, é o seguinte... Se o teu vendedor não tá conseguindo bater a meta do mês, possivelmente ele vai culpar alguma os seus coisa. leads. Exatamente. E a primeira coisa que ele vai tentar culpar é os seus leads. Ele fala assim, os leads são desqualificados. Aí eu falo, até brinco, né? Eu falo, cara, como que eu fiz pra adestrar meu time a nunca mais reclamar de lead? Aí juntou a pessoa que me chamou, eu falei, cara, vamos marcar uma reunião com o time, marquei, chamei todo mundo, falei, olha, fulaninho falou que tá com problema de lead. Quem também acha, levanta a mão.
Aí, na época, eram uns 40 pessoas, sei lá, uns 30 levantaram. Eu também acho. A galera começa a ficar corajosa, né? Sim. Tal, e 10 não. Aí eu, cara, legal, e tudo, vou chamar o diretor de marketing. Chamei o Meiro, mudou alguma coisa das campanhas? Não mudou nada. Tá caindo a mesma coisa, sempre foi assim. Não, beleza, então, a galera tá reclamando aqui, eu vou dar um jeito, preocupa não. Isso com o time, viu, galera? Tá vendo? Não mudou nada, mas vocês estão achando ruim mesmo? Tamo. O negócio é o seguinte, essa semana, os 30 que reclamaram não pode pegar lead do CRM. Matt, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai... Não quero saber, o problema é seu. Se tiver uma venda sua que for lead do CRM nessa semana, você não recebe comissão. Caramba. Aí os caras me olharam e ficaram assim, meu Deus, o Matt é doido e tal. E aí, o que a gente vai fazer? Cara, quando a gente não tem um caminho, a gente começa a criar caminhos. Total, você começa a pegar aquele lead que você conversou 3 meses atrás, 4 meses atrás. Dos 30, 10 ficaram puto. E eu assim, cara, eu sou muito duro. Você tá achando ruim? Quer sair? Só você me falar que a porta tá aqui, cara. Pode sair. Não vai ser 10 que vai fazer uma diferença muito grande aqui pra mim. E aí, você quer sair? Não, tá, não sei o que. Dos outros, cara, muitos começaram a falar, não, beleza, já que eu não tô conseguindo, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Aí um cara descobriu que o seguinte, ele ia e voltava pra Midas todo dia de Uber. E ele começou a vender pro cara do Uber. Todo Uber que ele entrava, ele vendia. Caramba. Ele chegava pro cara do Uber e falava assim, e ele trouxe o discurso de venda pros outros. Cara, o negócio é o seguinte, quantas pessoas entram no seu carro hoje? Durante um dia? 30, 40 pessoas é mais ou menos o que entra aqui. Todo mundo que entra no seu carro tá fazendo o quê? Tá mexendo no celular. Todo mundo tá mexendo no celular, tá. Cara, e por que você não tá vendendo algo pelo celular para aquela pessoa que tá lá dentro? Você já pensou em ter uma loja online sua, que você vai vender, a pessoa vai comprar dentro do seu carro, você tem 15 minutos aqui para você vender para ela, o produto vai chegar lá na casa dela, você fez só mais uma venda. Quanto você acha? Olha, você ganha R$35 médio por venda nos produtos que a gente tem aqui hoje. Se você vender de 30 pessoas, você vender para 10, você aumentou R$350 seu faturamento sem ter nenhum custo. Você vai ter o custo só de montar a loja inicial, que é 197. E o cara começou a vender. E aí os outros começaram a fazer o mesmo, nós descobrimos que esse nicho de Uber era muito bom pra gente, nós descobrimos que o nicho de salão de beleza, porque as mulheres começaram a fazer o quê? Vai pro salão de beleza e fica lá o dia inteiro. Toda mulher que chegava lá no salão de beleza, o que ela fazia? Ela ia e vendia pro salão, vendia pra outra mulher, vendia não sei o quê. E um funil, né? É um funil, exatamente. Na sua opinião, tá, Matt? O que você vê que diferencia, o que separa um time de vendas de elite, vamos falar assim, e um time de vendas mediano? O time de vendas mediano é aquele time de vendas que não consegue entregar resultado acima da média. É aquela meta X, a meta piso, que é a meta baixa, e o time de elite é aquele time que bate a outra meta todos os meses, que nunca tá satisfeito. Cara, eu te falo... O que você vê que separa? Pra mim é a liderança. Tá? Quando eu falo liderança, não a liderança comercial, pode ser a liderança empresarial. É você se contentar com o medíocre, sabe? Eu vejo isso muito, cara, a gente faz muita consultoria, né? Agora eu tô parando de fazer consultoria de vendas, acho que vocês estão mais focados nisso, mas a primeira pergunta... Aqui na Focal, inclusive, a gente tem muitos clientes, a gente ajuda nessa estruturação de times comerciais, a gente ajuda nesse treinamento dos vendedores também. Então a gente, né, auxilia hoje diversos times de vendas do Brasil inteiro, diversas empresas. Então se você quer conhecer um pouco mais da Focal, a gente vai ter um QR Code aqui na tela, preenche o nosso formulário, entra, que alguém do nosso time vai entrar em contato contigo para poder entender se é o melhor cenário e fazer um diagnóstico comercial para entender da sua empresa, quais são os desafios que você está passando hoje, para a gente poder criar um plano de ação, tá bom? Legal. Vamos continuar, Matt. E aí a primeira pergunta que a gente faz pro cara é, cara, qual que é a sua meta do mês que vem? E aí, pasmem, 80% das respostas é, não sei. O cara não sabe a meta dele. Não sabe a meta dele. Então o empresário vem fazer uma reunião com a gente, a primeira meta que eu perguntava pra ele é qual a sua meta? Porque assim, boa parte dos clientes que a gente tem aqui na Focal Educação, quando eu pego ali o time de vendas do cara, tem ou 15, 30. A gente pegou, por exemplo, o time de vendas agora, que ele tinha 200 vendedores. Legal. E eu perguntei pra ele, falei assim, fulano e tal, qual que é a meta deles? Ele falou assim, a meta deles é X. Aí eu fui conversar com os vendedores dele. Peguei uma amostragem, né? Peguei um cohort. Fui lá e conversei com 20 vendedores. Legal. Desses 20 vendedores, 18 não sabiam qual era a meta deles. Aí eu falei, qual que é a sua meta da semana? Qual que é a sua meta do mês? Meta do dia? Ele não sabe. Entendi. Cara, e aí eu vejo que assim, a diferencial entre um time de elite para um time que não é de elite, ele é justamente isso. É o cara, Cara, a gente, por exemplo, eu faço um planejamento de meta anual, eu tenho esse planejamento de meta que sempre está sendo reajustado com base no mês anterior ou no base no trimestre, mas o meu time não pode não bater a meta.
Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Você tá entendendo? Então, quando eu vejo isso, cara, onde o dono da empresa ou o cara que tá tocando comercial, ele já tem essa gana, cara, o time dele vai ser um time bom. Ótimo. Vamos ensinar pro pessoal que também tá vendo esse podcast como fazer um bom planejamento de vendas. Legal. A minha percepção é o seguinte. Você tem que pensar o seguinte. O que contribui para essa equação matemática que vai gerar esse resultado de vendas? Tá. Na maioria das vezes, geração de lead qualificado de forma previsível. Então você vai ter que ter ali quantos leads... Dado a minha meta de faturamento, vamos colocar 200 mil de faturamento esse mês. E eu tenho o ticket médio aqui, vamos colocar de... Vamos colocar de R$2.000. Tá. Eu vou ter que fazer em média 100 vendas. Isso. Vou ter que fazer em média 100 vendas de 2.000 para poder ter 200 mil de faturamento. Logo, se eu tenho que fazer 100 vendas, considerando uma taxa de conversão de 20%, eu vou ter que fazer no mínimo, vamos colocar aí que umas 1.000 reuniões de 20%. É só você dividir 100 por 20%, é isso mesmo. É isso, isso no pior cenário, porque se eu tenho uma taxa de conversão... Na verdade é 800, né? 800, Vamos colocar uma taxa de conversão maior um pouco. Você precisa fazer no mínimo 1.000 reuniões. Tá. Seria a taxa de conversão de 10%, que é 1.000 para 100, 10%, isso. 10%. Aqui começa o planejamento, ou seja, quantos leads qualificados eu tenho que gerar? Isso. Para quantas ligações eu tenho que fazer, para quantas reuniões eu tenho que fazer e quantas propostas eu tenho que fazer. Legal. E aí, nessa equação matemática, a gente também tem um tempo de venda. Sim. Se é uma venda simples, ok. Tem que ser uma venda rápida. Vai cair 2 dias, 3 dias. 2 dias, 3 dias. Mas quanto maior é o teu ticket, maior tende a ser o teu ciclo de venda. Sim. Então, você tem que colocar nessa equação também. Por exemplo, essa semana eu fiz 100 reuniões. Ok, não são dessas 100 reuniões, eu tô criando uma previsão de que 20 vão fechar na semana que vem. Isso. E aí, nesse processo, você precisa ter ali, basicamente, o follow-up que vai acontecer. Então, assim, montar um planejamento de vendas, tá, pessoal? Primeiro, quantos leads, com base nos inputs, né? O que você precisa fazer para ter o resultado que você quer? Porque, assim, para ter um bom planejamento, é isso. É focar no que é necessário fazer que contribui para a meta, não focar no resultado. Sim, no que você controla. Exato, é focar no que você controla, que é o que eu tenho que fazer, quais são as atividades que eu tenho que concluir. Exatamente. E aí você remunerar os teus vendedores com base nessas atividades. Isso. Porque assim, o que vai contribuir para a meta é você fazer com que eles façam as ligações, fazer com que eles façam as abordagens. Então você contribuir e bonificar eles, dar um incentivo para que eles possam se sentir motivados a querer cumprir essas atividades. Legal. Cara, eu achei muito legal, acho que foi técnico, muito bom, muito técnico, mas quando as pessoas me chamam e pedem ajuda, uma coisa que eu tento fazer é deixar isso de um jeito simples, tá? E aí acho que também é legal para o pessoal entender que às vezes, tipo assim, existe a dificuldade de você criar a meta, porque existem muitas variáveis pelo que você trouxe aí. Por exemplo, você está falando de lead, a pessoa conseguir captar. Será que eu tenho um marketing bom? Será que eu não tenho, etc. O que normalmente eu faço quando às vezes a pessoa não tem isso tudo de dado ainda para tomar essa decisão? Não tem um CRM, não tem nada. O que eu faço? Cara, a gente pega 2 comparações. Eu pego a comparação do ano anterior, que aquela pessoa vendeu, caso ela tenha mais de 1 ano de operação, e eu pego do último mês. Tá? Então eu tenho essas 2 comparações para eu entender. No ano anterior, naquele mês que vai entrar, nós estamos entrando em abril. Abril do ano passado eu vendi 300 mil. Beleza? Quanto que eu vendi agora em março? Março eu já vendi 400. Quanto que eu vendi no março do ano passado? Março do ano passado eu vendi 200. Então, se eu vendi 200 no março do ano passado e se eu vendi 400, dobrou, certo? Se no ano passado eu vendi 300 em abril, se eu dobrar, eu vou bater 600 esse ano, certo? O que eu viro e falo? Cara, legal. Será que 600 é uma meta que eu consigo? Deixa eu analisar o contexto. Aí eu começo a olhar, será que eu tenho um número de oportunidades? Será que realmente eu vou ter? Então, não tem. Cara, o que eu coloco? Eu coloco a meta ali de 550, por exemplo. Que é o meio termo. Tá? Coloquei essa meta de 550. E aí, o que eu comecei a perceber quando a gente tem uma meta? Cara, quando você tem uma meta e todo dia você tá focado em pegar essa meta e fazer, o seu time dá um jeito de bater ela. Tá? Então, o que isso quer dizer? Tem que ter uma meta. Tem que ter uma meta. Essa é a primeira coisa. Eu tenho que ter uma meta. Cara, se eu tiver uma meta, beleza. Essa é a minha meta do mês. Cara, eu quero faturar 550 mil reais. Beleza.
todos os dias, na hora que você fizer uma daily com esse time, que caso não tenha, porque muita gente não tem, mas é a primeira coisa, tipo, o primeiro rito de gestão que eu coloco pra todo empresário, todo dono de empresa fazer, daily. Você tem que fazer, cara, por quê? Porque a daily é o momento que você tá iniciando o dia, você tá motivando o seu time, você vê, quem já viu o Lobo de Wall Street, cara, tá lá, o cara gritando no início do dia, dando motivação, o próprio Adib, eu adoro ele, cara, que é amigo seu, pô, todas 5 horas da manhã ele junta o time no Instagram lá deles. Ele faz essa live tem mais de 3 anos já. Cara, isso é sensacional. 6 horas da manhã, entra praticamente 1000 vendedores ali todos os dias. Isso é um daily. É você colocar todo mundo na mesma página. Exatamente. Mostrar que não existe objeção, porque vendas é isso. Exatamente. Quer ter sucesso em vendas? É uma equação do seguinte. É preparo menos impedimentos. Então, quanto mais preparo eu tiver, mais capacitado eu for, menos impedimentos eu vou ter na minha jornada de vendas. Legal. Ou seja, eu não vou mais ter empecilhos para que eu consiga alcançar a minha meta. Sim. Então, vamos aumentar o preparo, que a gente diminui os impedimentos. Vendas é totalmente... Exatamente. Daily, ele coloca todo mundo para entender isso. Exatamente. E aí, nessa daily, cara, eu sempre coloco uma perguntinha que ela é maravilhosa, que é assim, cara, o que a gente vai fazer hoje para bater essa meta do dia? E não é uma pergunta a gente, é o que, Bruno, você é meu vendedor? Bruno, o que você, Bruno, vai fazer hoje? Você tem que me contar. Você tem que chegar na daily preparado. Porque você vai virar pra mim e falar, cara, olha, ontem eu fiz isso, meu número foi esse. Cara, e hoje eu vou fazer isso aqui de diferente. Eu vou testar isso. Cara, eu vou testar um discurso novo, eu vou testar abordar alguém diferente, eu vou testar fazer isso aqui, eu vou testar... Só que isso gera uma cultura com o tempo, cara, que é uma cultura do quê? O cara, ele não tem desculpa. Porque ele começa a desenvolver na mente dele uma coisa maravilhosa, que é soluções. Se todo dia eu peço pra ele trazer uma solução pra ele bater a meta daquele dia, o que eu tô fazendo? Eu tô treinando a mente desse cara pra ele ficar focado em solução e não trazer problema. Porque se você tem a pergunta só, como que foi o dia ontem? Meu dia ontem foi ruim, cara, eu fiz 3 reuniões, eu bordei tantas pessoas, eu não sei o quê, e acabou... Como conduzir um daily? Conduzir um daily da melhor maneira possível pra poder realmente conseguir fazer com que essas pessoas se sintam motivadas dia após dia, mas também com foco no resultado, na meta, que importa. Porque assim, meta de vendas, tá, pessoal? Você tem que olhar todos os dias. Isso. É dia a dia. É. Assim, não adianta você definir uma meta de vendas X, aí você não acompanha ela dia após dia e fica em cima dela. Isso. E aí na terceira semana do mês você vê que você não vai bater, aí você fica doido. Já era, não adianta. Vendas, meu irmão, é dia após dia, é hora após hora, é controle. Exatamente. Então, assim, como conduzir um bom daily, Matheus? Cara, legal. Cara, vou falar como a gente faz lá hoje, tá? Tá bom. O que a gente faz? Todos os dias, a nossa daily hoje é 8 horas da manhã, tá? Que é a primeira coisa do dia que o meu time faz. Pessoal. Primeira coisa que eu faço, eu sou o cara que tô tocando, vou falar, hoje quem faz é meu líder, mas vou falar eu, por exemplo, quando eu fazia. Eu pegava e eu startava da seguinte maneira, cara, quanto que a gente vendeu ontem, quanto a gente tá da meta geral, tá? E quanto que a gente tem de oportunidade aberta ainda para fechamento, porque hoje o meu ciclo é um pouco maior, então eu tenho um ciclo de 7 dias. O cara demora 7 dias para fechar comigo. Então eu já sei que, cara, eu tenho isso aqui de faturamento, eu tô tanto por cento da minha meta e eu tenho isso aqui de oportunidade que pode ser que feche ou não. Então eu sei o meu nível de, cara, se eu preciso motivar mais o time hoje, se eu preciso dar porrada no time, que às vezes eu vou precisar, cara, olha aqui, nós estamos no dia tal do mês, 15 dias do mês, era pra gente estar com 50% da meta batida hoje, nós estamos com 25%. Galera, tá acontecendo alguma coisa, o que a gente precisa fazer? Eu preciso que vocês deem mais sangue, eu preciso fazer isso. Então eu trago esse senso de urgência que eu tô tendo, que eu tô vendo, que às vezes muito empresário faz o quê, cara? Ou muito líder. Cara, nossa, fudeu. Só que ele não conta isso pra ninguém, cara. Ele fica segurando que fudeu. Ele não pode, ele tem que soltar isso, tem que estar, o time todo tem que estar alerta o tempo todo, falando, meu Deus. E assim, vendas é um jogo que se o cara não tá bem emocionalmente, ele não consegue vender. Consegue. Porque assim, vendas é o seguinte, pessoal. Para cada 10 não, você tem que tomar, em média, 2 sims. Não, é o contrário, né? A cada 2 sim é 10 não. A cada 2 sim é 10 não. A cada 2 sim é 10 não. Exato. Então, assim, se o cara não tiver essa resiliência e essa paciência de continuar fazendo o trabalho, continuar buscando e não entender essa matemática, pessoal, ele se perde no caminho. E isso é o importante da dele também, cara. Sim. Porque uma coisa que eu vejo que a gente faz muito, que também é um treinamento mental que eu faço com o time, é o cara traz às vezes, ontem eu fiz 6 reuniões, não vendi nenhuma. Aí eu tô mal, o cara não vendi, meu dia foi muito ruim, tanana. Falei, cara, você tá olhando com a visão errada. Porque você fez 6 reuniões e não vendeu nenhuma. Faltam 4. Você vai bater. Porque você não precisa de 10. Cara, isso é muito incrível, porque assim, não existe esse negócio, pessoal, de você ter o líder de vendas que não vende, na minha opinião. Sim.
O teu líder de vendas, ele tem que vender, porque senão ele não sabe o que tá acontecendo de fato Na no campo de ponta, batalha. né? Exatamente. E aí, na Focal, por exemplo, né, a gente ajuda diversos empresários a estruturarem seus times comerciais. E eu, enquanto, né, fundador da Focal, CEO, e hoje quem tá liderando a tropa de vendas aqui da Focal também sou eu continuo vendendo. Sim. E eu te falo, tem dia que eu vamos supor, fiz 10 reuniões. Na 8ª reunião, eu não fechei com ninguém. Tá. Mas eu tenho a mentalidade de que na 9ª vai sair a venda. E adivinha o que acontece? Sai a venda. Na 9ª sai a venda. E na 10ª também. Uhum. Então é muito isso. E aí vai realmente dando aquela sensação. Nossa, será que hoje vai ser tudo horrível? Tudo horrível. E, cara, engraçado, porque assim, vendas é um trabalho que assim, o dia que dá tudo errado, você acha que vai acabar o mundo. Exatamente. Então é respirar, voltar pro jogo e dia seguinte. Exatamente. Acontece. Vão ter dias ruins em venda. Sim. Aceite esses dias ruins, né, Matheus? Eu falo muito isso, mas aí voltando pra dele, eu faço primeiro eu passando, e aí eu passo a responsabilidade pro meu time, tá? E aí o que acontece? Dependendo se o time for muito grande, aí eu quebro, por exemplo. Se eu tenho um time hoje com 10 pessoas, em vez de eu fazer uma dele com as 10, eu faço dele com 5 e dele com 5. Em horários separados, uma 8, 8 e meia, por exemplo. Por quê? Porque quando fica muita gente também, acaba gerando uma confusão muito grande. Sim. Mas, cara, você tá começando, você tem 2 vendedores, cara, eu sei mais 2. Fiz a pergunta lá, eu expliquei como que a gente tá, fiz a pergunta. Cara, como foi seu dia ontem? Aí a pessoa traz os números dela. Cara, ontem eu fiz tantas abordagens, eu tive tantas reuniões, reuniões agendadas, tanto realizada, eu tive tantos commit, a gente fala commit, é quantas pessoas você acredita que vai fechar ontem. Então, meu time sempre fala isso. Ontem eu tive 6 reuniões. Das 6 reuniões, eu tenho uma pessoa que eu tenho certeza que vai fechar. As outras 5 eu tô na dúvida. Das 5, por exemplo, não, 3 eu já perdi. Deixa eu te fazer uma pergunta, tá, Pode. Matheus? Por exemplo, a gente tem aqui, vamos colocar que a gente fez 10 reuniões. E Tá. dessas 10 reuniões aqui, nesse commit que você acredita que você vai fechar, e você tem ali 2, 3 que você tá muito confiante. Aham. Como deve funcionar o follow-up para essas pessoas? Porque, por exemplo, em tese, né, até uma coisa que eu vejo que acontece muito nos times de vendas que a gente atende dentro da Focal, Aham. é de que, assim, boa parte acaba virando uma proposta. Sim. Você tem um bom fechamento ali, e aí você sempre busca ou um sim ou não, e vira uma proposta. Aham. Como priorizar as oportunidades que você trabalhou Tá. e como saber priorizar essas oportunidades? Legal. O que a gente faz hoje, tá? E aí isso é legal de saber. No nosso CRM hoje, quando o cara sai de reunião realizada para negociação, ele vai... A primeira coisa que o cara tem que preencher é o nível de confiança que ele vai bater, que esse cara vai fechar. E aí eu tenho 5 níveis. Não acredito que vai fechar. Acredito pouco. Acredito mais ou menos. Tenho quase certeza. Tenho certeza. Tá? E quais são as pistas que a gente poderia dizer que vão dizer que o cara vai fechar, que o cara não vai fechar? Quais são as pistas Tá. assim, na sua visão? Então, a gente hoje tem o seguinte, quando o cara ele entra numa venda, ele tem 2 coisas. Ele tem o que a gente chama de red flag. O que são red flags? São coisas que o cara aparenta, o cliente lá aparenta mostrar que vão não fazer ele fechar. Tá? Então, por exemplo, a gente tem uma red flag lá hoje que o cara, por exemplo, se ele entra numa call com a gente, que a gente faz contratação de pessoas para ele, e ele vira e fala, cara, eu tava buscando terceirizar o meu time de vendas. É uma red flag. Na hora. Já o meu. Quer dizer que ele não vai apresentar? Não. Cara, pode ser que a gente consiga mudar de ideia. Mas já virou uma red flag. Cara, esse cara Uma objeção que esse cara queria vai atrapalhar na venda. Exatamente, beleza. Então isso entra como uma red flag. E aí a gente tem várias, cara. Pô, outra red flag. A gente iniciou uma reunião e, cara, o cara vira pra mim e fala: olha, eu sou o gestor, eu tenho 6 sócios pra tomar a decisão. Pô, não tem nenhum dos sócios na call? Não, red flag. A probabilidade desse cara fechar é pequena. Por quê? Porque a gente tem que tentar trazer esse cara para uma reunião. Normalmente, quando isso acontece, essa red flag aparece, a gente não apresenta preço. A gente tenta apresentar a nossa solução. Gostou? Gostei? Cara, olha, pra gente apresentar preço, a gente precisa de uma próxima call, seria legal você trouxer o dono da empresa. Você tá fechado comigo? Aí o cara, tô. Não, então me ajuda a te ajudar a vender pros caras aí dentro, que você realmente vai ter isso aqui. Aí a gente tenta trazer o sócio pra cá, pelo menos um sócio, tá? E aí tem algumas outras red flags. Já do lado de cá, a gente tem sinais de compra. Tá? Qual é o sinal de compra primeiro, que é o maior? Cara, você consegue me mandar a minuta contratual? Se o cara pede pra mim na call minuta contratual, esse cara tá muito possível de fechar. O cara não vai ler um contrato de 16 páginas pra não fechar comigo. Ele tá super interessado. Super interessado. Então, se o cara me pede isso, é uma coisa. Outra coisa que eu vejo muito no cara é nível de urgência que ele tá. Cara, todos meus vendedores pediram conta ontem. É uma baita dor.
esse cara aqui, cara, se ele tem uma dor tão forte assim, ele já tá lá com uma possibilidade de fechamento muito grande. E aí, o que a gente vai analisando? Tem todos esses aqui que são, que a gente chama sinais de compra, tá? Então, o cara vai me dando sinais de compra dentro da call, por exemplo. A última pergunta que a gente faz pro cara de apresentar a preço é de 1 a 10 o quanto que ele estaria fechado com a gente. Se ele responde acima de 9, e eu pergunto, cara, o que falta pro 10? Não, falta só o preço estar alinhado com o meu budget. Beleza. Se só falta isso pra você fechar, se não fosse o preço, estava fechado? Tô fechado. Beleza, cara, tá dentro. Aí a gente faz isso. Então, deu um sinal de compra, esse cara moveu, tá de commit, o que a gente faz? Hoje eu falo um negócio muito legal de follow-up. O que importa é mais quantidade do que qualidade. De follow-up. De follow-up, tá? Então é mais quantidade de contatos que eu vou fazer com o Bruno do que qualidade. Daquele follow-up. O que é qualidade? Cara, não importa o que você vai mandar pro cara. Você precisa fazer o follow-up. Na sua visão, importa mais quantidade de follow-up? Mais quantidade, porque isso é provado cientificamente. Por quê? Porque é o seguinte, o que acontece? Pensa que você é um empresário, você está comprando de mim. Você está ocupado, certo? Todo dia eu te mando a mensagem. Só que, cara, você não teve tempo de ler meu contrato ainda. Você não teve tempo de fazer um negócio. Você não teve tempo de fazer nada. Se você não teve tempo ainda e eu não te mostrar a urgência disso, trazendo para você, você acaba deixando isso de lado. Então, cara, pra você ter uma ideia a gente tem uma reunião semanal lá que a gente faz, que é o seguinte, chama Brainstorm de Follow-up. Onde a gente começa a criar ideias de como fazer follow-up com a galera que sumiu. Tá? Que tava de commit. Porque o cara que não tava de commit, que não é um cara tão para fechamento, cara, a gente deixa lá, o marketing vai nutrindo. Ou seja, de vez em quando a gente faz uma campanha de reativação, a gente manda e-mail, etc. Ele tá lá. Ele vai para perdido depois de 7 dias. Passou 7 dias, esse cara que não fechou, ele vai para perdido. O cara de commit, não. O cara de commit eu dou mais tempo pra ele. Ele fica 30 dias no pipe lá esperando. No follow-up infinito. 30 dias hoje de follow-up, tá? 30 dias, todos os dias tem que ter no mínimo um contato. No mínimo, é obrigatório. E ele tem que registrar lá no CRM. Então, o meu vendedor, ele tem que ficar com todo mundo que tá de commit 30 dias e mandar mensagem para esse cara. Qual que é a mensagem? Cara, a gente tem esse brainstorm. Pra você ter ideia, a gente tem Pix falso, ou seja, eu libero 1 centavo para o meu time de vendas todo, para ele mandar pro Bruno, ele pega o número de telefone do Bruno, o e-mail do Bruno e testa tudo para mandar um Pix pro Bruno, falando assim, fala Bruno, segue o Pix aí. Que aí o que acontece? O Bruno fala, cara, não entendi que Pix é esse. Ele tá sem me responder a 7 contatos. É maravilhoso. Essa eu gostei, vamos aplicar. Outra que a gente manda, que é maravilhosa, velho, é a foto do gatinho. Tá, quinto, sexto follow-up, o cara não me respondeu. Só pra você entender também que eu esqueci de falar um negócio. Hoje funciona da seguinte forma, né? Fiz a call com você ficou de fechar comigo, beleza. Eu sempre marco a data de fechamento. Então, Bruno, quanto tempo você precisa de uma resposta? Eu preciso de 3 dias. Cara, legal, olha, a gente tem um processo aqui que eu preciso que você vá para uma call comigo de devolução para eu saber se você vai fechar ou não. Cara, não tem problema se você não quiser fechar. Eu só preciso desse retorno. Então, a gente pode deixar essa call marcada para terça, tal hora? Pode, beleza, cara. Eu vou te esperar a terça, tal hora. Sabe o que eu gosto muito do follow-up? É o áudio mudo. Eu já mandei, nossa, esse aí é maravilhoso. Esse é maravilhoso. É. E todo mundo responde. Todo mundo responde. Você manda o áudio mudo e você fala assim, o que você acha dessa proposta? É lindo, é maravilhoso. Maravilhoso. Esse o do gatinho é mais ou menos isso, cara. Eu mando uma foto do gatinho e falo, olha, tem outro também que a gente fez testando semana passada, que é errar o seu nome de propósito. Tipo assim, a pessoa chama Rafaela, você fala de Júlia. Fala, Júlia, tudo bem? Não, Júlia, tô muito feliz que você aceitou nossa proposta e vai começar com a gente e tal. Tananana. Aí a pessoa responde, cara, não é a Júlia. Tá sem te responder 10 vezes. Aí ela voltou. E é engraçado porque assim, pessoal, você que é um vendedor, a pessoa que tá do outro lado, ela quer realmente testar se você é um bom vendedor também. Exatamente isso, cara. O inconsciente dela, ele pensa assim, será que esse cara realmente ele tem capacidade de me vender? Será? Isso é uma coisa muito legal, né? Que a gente, por exemplo, a gente vende, você vende consultoria, eu vendo recrutamento. Aí o cara, quando ele tá na proposta, meu vendedor tá vendendo pra ele, a gente grava todas as calls, a gente assiste depois. E a call que eu mais gosto, que é um sinal de compra muito forte, é o cara falar assim, você não quer vir trabalhar comigo, não? Pro meu vendedor. É muito bom isso. Quando o cara fala isso, aí o meu vendedor já tá treinado. Ele fala, cara, eles que me contrataram. Se são eles que me contrataram, com certeza eles vão trazer um cara igual pra você. Aí o cara, é verdade, né, e tal, beleza. Então isso também acontece muito. Então, cara, é assim que a gente faz o follow hoje, tá? Por isso que eu falo, quantidade pra gente importa mais do que qualidade. A gente testa muita coisa, cara, é absurdo. De coisa, tipo assim, até bobagem a gente já testou. Tipo, esse negócio de errar nome, e esse negócio de errar nome ainda foi sem querer. Porque um cara foi mandar uma mensagem pra uma mulher, mandou sem querer e tal, e aí a mulher respondeu. Aí ele trouxe isso numa dele pra gente, aí a gente virou, cara, vamos mandar pra todo mundo hoje esse teste.
Que é, vamos testar, mandar pra todo mundo o nome errado. Nesse dia, foi um dia que a gente mais teve, um dos dias que a vendas gente mais tem que testar, o cara tem que testar essas coisas. Tem que testar. Não descobre. Perfeito, Matheusão, assim, me diga o seguinte, se você fosse montar um time comercial, quais seriam os 3 passos hoje que você teria para poder construir um time comercial com menos chance de errar? Tá. Cara, a primeira coisa que eu acho é o seguinte, pra você montar um time comercial, você já tem que ter vendido. Porque é difícil você montar e cobrar alguém pra vender algo que você não consiga vender, entendeu? E aí, quando você fizer isso, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar trazer a lógica daquela venda. Porque o que eu vejo muita gente? Eu contrato um vendedor, eu boto ele aqui, mas eu nem treino ele sobre o meu produto. Eu nem treino ele sobre o estilo de venda que tá tendo. E aí eu quero que o cara dê resultado. E muitas vezes ele não dá por causa disso. Porque ele não tem uma base ainda de treinamento ali, como tudo. Matt, eu não tenho tempo pra treinar meu vendedor. Véi, procura plataformas, focal, mestrados, etc, pra você conseguir ter isso aí que vai treinar o seu vendedor. Qual que é a segunda coisa que eu acho? Que é depois que esse cara entra? É ter uma política de remuneração muito legal. Tá? E aí eu até falo isso para tomar muito cuidado, principalmente se você é um empresário novo começando, cara, pelo seguinte, eu amo o G4, cara. Amo. Eles são muito bons, todo mundo lá dentro é muito bom, mas a metodologia que eles ensinam para fazer remuneração não é... OTE. Que é o OTE, que é On Target Earning, ou seja, você vai colocar para o cara um mínimo e um máximo que ele pode ganhar, o mínimo do fixo é maior e o variável ele acaba sendo até um teto, ou seja, o cara não consegue ganhar mais do que isso. É o meu 70-30, né? Exatamente. O vendedor, para a empresa que está começando com estrutura comercial, o OTE não é bom. Não funciona. Não funciona. Entendeu? Então, tipo assim, não é uma metodologia ruim, pelo contrário. Mas assim... Dado o tamanho, se você é uma empresa pequena e média, possivelmente o OTE não vai servir para você. Você tá querendo colocar um motor de Ferrari num Fusca. É isso aí. Você tá entendendo? É basicamente isso. E aí, o que eu acho? Essa política de remuneração, a primeira coisa que ela tem que ter, quando você tá contratando e montando seu primeiro vendedor, por exemplo, você não pode dar teto para ele. Pelo contrário, você tem que vender um sonho para esse vendedor. E eu falo que a gente hoje faz só processo seletivo, cara, eu tô vendendo o tempo inteiro. Eu tenho lá uma vaga pro cara, diamante, pedras e acabamentos. Que é um cliente até, inclusive, que é de nós dois. O cara tá lá com a gente e tudo mais. Cara, como que eu vendo pro candidato dele que essa empresa é do caralho? Por quê? Porque o cara quer vir trabalhar aqui dentro. Ele tem que querer vir. Então, desde o momento que eu criei a descrição da minha vaga lá, que eu vou divulgar ela... Porque antes do cara comprar primeiro a empresa, ele vai comprar quem são as pessoas que estão na empresa. Sim. Depois ele compra o propósito da empresa. Sim. E aí ele tem que enxergar o que você falou, o futuro dele na empresa. Porque se o cara hoje ele entra sem perspectiva nenhuma de crescimento, ele não vai continuar daqui 3 meses. E eu vou te falar, a gente também tem que dizer sobre isso assim, porque o tempo de rampagem de um vendedor, ele dura aí no mínimo 3 meses. Sim. Para ele realmente conseguir converter e entregar resultado como você espera. Claro que ele vai começar a entregar primeiro mês, segundo mês a melhorar, mas esse cara realmente vai chegar na performance dele alta, cara, depois de 3 meses. Sim. Então, assim, tem que ter essa paciência, ele tem que ter muita clareza das expectativas de onde ele vai chegar. Dado isso que você me falou, desses pilares, Matheus, o que você percebe que... Como construir, de fato, essa cultura de alta performance, das pessoas conseguirem estar compradas com o propósito da empresa, do que vocês estão construindo, né, do que a gente está construindo no dia a dia da empresa. Tá. E, ao mesmo tempo, essas pessoas terem a resiliência de continuar fazendo todos os dias as mesmas coisas que precisam ser feitas para poder bater meta todos os meses. Tá. Cara, eu falo o seguinte, a pessoa fica na sua empresa por 3 motivos, tá? O primeiro é a remuneração. Então, o primeiro é quanto que ela tem possibilidade de ganhar ali dentro. Tá? Se essa remuneração tá pagando as contas dela no mês, tá deixando ela tranquila, e se ela tem a possibilidade, às vezes, de ganhar mais do que ela tá acostumada em outro lugar. Sim. Então, a primeira é a remuneração. A segunda, cara, é a autonomia. Autonomia. Por quê? Porque eu vejo muito hoje, o que acontece? A pessoa tá lá na empresa, mas ela não tem autonomia, às vezes, pra, sei lá, cara, eu quero testar uma coisa nova. Hoje a gente tem uma máxima lá na empresa que é o seguinte, eu prefiro que você me peça desculpa do que permissão. Entendeu? Testa. Cara, se deu certo, depois eu dou um jeito lá, eu devolvo o dinheiro do cara, sei lá, cara, eu dou um jeito, mas se você testou e se deu certo, pode ser que a gente valide, entendeu? E aí a gente começa a escalar isso aqui de uma forma muito grande. Então, a liberdade, ela é muito boa nessa questão de o cara ter autonomia. E a terceira coisa, cara, é o seguinte, porque, por exemplo, eu hoje, com o meu time de vendas, por exemplo, eu não cobro hora que o cara trabalha. E olha pra você ver, eu não cobro hora, e até a Adriana, que é uma outra cliente que você me indicou, ontem ela virou e falou, cara, tô de cara. Era 11 horas da noite e a sua SDR tava mandando mensagem pra mim pra confirmar a reunião do outro dia, 8 horas da manhã.
Eu não cobrei dela, eu não mandei mensagem, não pedi pra ela fazer isso. Por que ela fez? Porque ela sabe que se a reunião acontecer, ela ganha. Incrível. Você tá entendendo? E eu dou autonomia. Você cobra sobre produtividade. Resultado. Você busca a venda. Você A venda. busca a meta. Exatamente. Então eu não chego pro cara e falo assim, cara, você está mexendo no Netflix 2 horas da tarde. Oh, e é total. Cagando, velho. Você tá batendo sua meta? Tô. Exato. Se você não tiver, eu posso te cobrar. Total. Mas se você tá, velho... E a pessoa ela tem que ter a responsabilidade, né? Cara, tinha uma vendedora minha na Midas, chamava Carol Inserp. Chama, né? Carol cresceu, hoje ela é head de vendas e tal, ela tá numa empresa bem grande e tudo, mas ela era minha vendedora. Cara, ela vendia pra caralho, ela tinha uma taxa de conversão absurda. Todo dia 12 do mês, ela parava de trabalhar o mês inteiro. Absurdo. Mete, já te entreguei a meta indo pra praia. Eu olhava pra ela e falei, Carol, se você entregar mais, eu consigo te promover, porque a gente tinha uma política de promoção a cada 3... Não quero ser promovida, não, tá bom. Carol, você que tá vendo esse podcast aqui, o Matheus tá contando a história aqui. Depois, se quiser convidá-la, acho que é muito legal, porque ela tem... Cara, ela era muito engraçada, os vendedores entravam e tentavam imitar ela vendendo. Só que, velho, ela gerava um rapport pra ser mulher, ela tinha uma risada muito legal. Aí os caras... Teve um cara pra você ver que ele foi lá na Midas procurar ela depois que ela tinha saído. Caramba. O cara apaixonou com ela. Aí eu falei, cara, é muito engraçado isso. Aí, então, isso é uma coisa que eu falo, a autonomia ela é importante, e a terceira coisa, cara, é a possibilidade de crescimento. Total. Porque se você mostra pro cara, que se a empresa crescer, ele vai crescer junto, eu te falo o seguinte, sabe como que a gente rouba muito funcionário? E aí até, desculpa, Localiza, Emiv, empresas grandes, eu roubo muito funcionários seus mesmo, pelo seguinte, cara, porque eu chego pro cara e falo, cara, você quer ser um número ou você quer ser o cara que transformou aquela empresa em algo? Eu faço essa pergunta na abordagem inicial que eu faço no LinkedIn do cara. Total. Na hora que eu faço a pergunta pro cara, o cara fala assim, não, velho, eu sou realmente um número, né, velho? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô vendendo pra ele que o que ele tá hoje, ele não tem possibilidade. Você tá mostrando pra ele um sonho que tem como ele construir. Perfeito. Exatamente. Animal. Então são essas 3 coisas que eu falo pra você construir essa cultura. Você tem que ver se você tá remunerando bem, se você tá dando autonomia e se você mostrou pra ele que tem uma possibilidade de crescimento. O que realmente motiva um vendedor a não ser somente o dinheiro, na sua visão, assim? Cara, tipo, quando a gente vai nisso, é até legal você entender isso. Quando um vendedor ele entra dentro da nossa operação, depois do período de rampagem dele, tá? Depois desses 3 meses que ele passa lá e a gente deixa isso muito claro pra ele. Cara, esses 3 meses você tá em teste. Entendeu? Você tá aqui pra você se mostrar que você é o cara bom. Se você se mostrar, velho, no 3º mês, quando você entrar, eu vou fazer um negócio com você que chama Plano de Desenvolvimento Individual. A gente chama de PDI. Tá? O que é o Plano de Desenvolvimento Individual? Eu começo a entender com o cara quais são os sonhos dele e eu mostro pra ele como a minha empresa vai ajudar ele a alcançar. Porque o que importa pro cara, às vezes, não é o dinheiro, cara. O que importa pro cara, às vezes, mano, eu quero conhecer a África. Esse é o meu sonho de criança. Entendeu? Tinha um cara lá que o sonho dele era viajar de avião, cara. Que legal. Você tá entendendo? Então, tipo assim, ó, se o sonho da pessoa é viajar de avião e ela nunca viajou, e eu chegar pra ela dentro de um plano de desenvolvimento individual e falar assim, cara, o negócio é o seguinte, se você bater a sua meta nesse trimestre, eu vou te dar uma viagem pra praia. Lá pra Búzios, lá pra Rio de Janeiro, lá pra não sei o quê. E você vai viajar de avião com a sua esposa, com o seu filho e tal. Quanto que isso vai me custar mais naquele trimestre? Total. Cara, vai me custar R$5.000 a mais ali que o cara tá... Realmente? Só que, cara, esse cara ele entra com uma gana, um sangue, que fica lindo. Resolvemos esse sonho dele? Qual que é o próximo sonho dele, Bruno? O próximo sonho dele é trocar de carro. Então, cara, a gente sempre tá trabalhando com o vendedor o que é a motivação dele. Porque não existe uma motivação... cara, grana eu sei que ela existe. A motivação ela é muito pessoal, né? Exatamente. Olha só, se você tá gostando desse podcast, já curte aqui, já compartilha com algum amigo que pode também ter esses desafios com vendas e eventualmente você pode mandar esse podcast para ele e ele vai conseguir aplicar isso também na empresa dele. Manda para aquele seu amigo, manda no grupo dos seus amigos empresários aí também. E já curte aqui, já acompanha a gente, que a gente vai cada vez mais trazer mais referências ainda de vendas, como o Matheus, e cada vez mais poder ajudar você que tá aí do outro lado, tá, pessoal? A gente tá chegando ao fim, Matheus. Tá bom. Então a gente tem mais alguns minutos aqui, eu tenho mais algumas perguntas que eu preparei aqui. Tá. E deixa eu te perguntar, como transformar um vendedor júnior, o vendedor que ele é novato, mas que tá desempenhando, em um cara high performance, um cara muito bom vendedor, aquele cara assim, sênior. Tá. Como transformar esse cara de júnior pra sênior? Tá. Primeira coisa que você tem que entender é que você vai precisar de tempo. Sim. Nem como você falar, cara, sei lá, em 6 meses eu vou transformar o cara júnior em sênior. Tá? Mas como que a gente faz isso? Cara, é acompanhamento diário.
É treinamento que eu faço ali com aquela pessoa, o tempo todo. O negócio que vai acontecendo, cara, principalmente quando você tá vendendo o mesmo produto, é que a primeira coisa que o vendedor tem que fazer é ele começar a entender como que ele quebra as objeções do produto e da solução. Uhum. Entendeu? Por exemplo, o meu produto é um produto de recrutamento. Qual que é a maior objeção que o cara tem? Por que eu não contrato sozinho e vou contratar com você? Por que eu não contrato com outro RH e contrato com você? Então o cara ele começa a entender que ele tem que conseguir justificar isso de uma forma forte. Depois disso, alguns vendedores já podem ter isso na hora de você contratar, mas existem as objeções que são as normais. Cara, tá caro, tem que olhar com a minha esposa, meu sócio, meu papagaio, alguém. Ou seja, tem que sempre olhar com o terceiro. Tem a objeção que o cara vai te falar que, cara, não sei se é meu momento. Cara, me manda um e-mail, me fala depois. Pra quem tá fazendo prospecção, principalmente ali, prospecção ou ligação de confirmação SDR. Não posso falar agora, você pode me ligar mais tarde? Isso tudo é objeção, que são padrões independentes do mercado que você tá, cara. Cara, loja de shopping, loja de rua. O cara ele entra e fala, tô só olhando. Cara, isso é uma objeção básica, que o bom vendedor ele tem que saber quebrar. Totalmente. Você tá entendendo? E é engraçado isso, porque você vê muita gente passando. Cara, isso que eu não consigo entender. Shopping, por exemplo. Meu irmão, passa um tanto de gente em frente a diversas lojas e eu nunca vi um vendedor que vai lá fora e capta esses clientes pra dentro. Se você vende em loja, se você tem uma loja de shopping, faça os seus vendedores começarem a ser mais proativos nesse sentido. Sim. De ir pra fora da loja Sim. e captar esses clientes. Mas você entende que isso é... A meta vai fazer isso? Totalmente. Porque se você coloca a meta e o cara virar e falar, por que você não bateu a meta ontem? A meta ninguém com as entrou na pessoas loja. certas, né? Sim. Não, mas é porque você começa a criar uma cultura. Porque, por exemplo, eu cheguei na Daily. Por que você não bateu a meta ontem? Ninguém entrou na minha loja. Pô, mas beleza, ninguém entrou na loja. Mas e aí, o que você fez ontem o dia inteiro? Você cumpriu com a sua atividade de captar essas pessoas? Não. Pô, você tem uma base aqui num CRM aqui da minha loja que tem 50 pessoas, você mandou pelo menos 50 WhatsApps pra galera? Ou não, cara? Quantas pessoas passou aqui na frente? Você tava ali na porta ali esperando a pessoa passar? Então, tipo assim, é o querer e não querer. Porque se você pode chegar pra pessoa e falar, olha, pra mim o que você teve ontem foi não quis bater a meta. Total. Entendeu? Então é mais pra esse lado. Então por isso que eu acho que você transformar o cara em sênior, cara, depende muito do seu acompanhamento que você tá fazendo com essa pessoa. Tá? Porque é aquilo que eu tô falando, vendas tem dois lados, é até engraçado, cara, porque vendas existe técnica, existe ciência, existe tudo que você vai aprender ali como um todo. Só que, cara, a partir do momento que você começa a ter o comportamento de vendas, você indo lá e fazendo, com o tempo, velho, você vai se tornar bom naquilo. Total. Eu dou exemplo. Você faz, melhor você fica. Cara, eu dou exemplo de esporte. Cara, você tem o jogador de futebol profissional, você tem o jogador de futebol amador bom. Qual que é a diferença do profissional pro bom? O profissional começou a estudar a ciência. Cara, olha, eu preciso treinar a perna tantas vezes na semana. Eu preciso fazer essa fisioterapia para melhorar. Eu preciso fazer esse alongamento para eu melhorar. Para eu realmente me tornar profissional. Vendas é a mesma coisa. O que eu preciso estudar? Eu preciso estudar, preciso estudar técnica de spin. Preciso estudar como quebrar uma objeção. Preciso estudar tal coisa. Preciso estudar mentalidade para eu não cair num ciclo negativo de venda e etc. Profissional. Amador. Cara, é o cara que faz isso muito. Você joga bola todo dia da semana, cara, você vai ser bom, entendeu? Você vai ser bom. Constância, o cara ser incansável, né? Exatamente, você vai ser bom. Se você é um vendedor que tá todo dia vendendo, cara, você vai ser bom. Com o tempo você começa a pegar o que o jogador lá faz, só que de um jeito diferente. Por que esse aqui é melhor que esse? Esse aqui ganha mais que esse? Porque esse aqui tem técnica. Então o que eu falo muito com os vendedores, os meus, por exemplo, é, cara, você quer ser amador, que você pode ser um amador muito bom, ou você quer ser um profissional? Matt, eu quero ser profissional, eu quero ganhar muito. Você quer ganhar igual o Neymar? Quero. Então, cara, pra você ganhar igual o Neymar, você tem que estudar igual a ele. Você tem que treinar o mesmo tanto que ele treina. Total. Ou você tem que ser nato. Porque aí, beleza, se você for o Messi da vida que nasceu com habilidade, quantos Messi existem no mundo? Entendeu? É a lógica do processo. Total. Entendeu? Mas você pode ser o Cristiano Ronaldo. Você não precisa ser o Messi. Você pode ser o cara que mais treinou, mais correu atrás, mais tudo, entendeu? Sim, a gente tá encaminhando pro final aqui já, pessoal, mas se eu pudesse dar uma lição pra vocês nesse podcast aqui, seria: vende mais quem entra mais em contato, vende mais quem liga mais, vende mais quem busca mais. Vende mais quem faz mais atividade. Exato, vende mais quem faz mais atividade. Exatamente. Então, Matt, quais lições, né? A gente tá terminando aqui o nosso podcast, queria demais agradecer pela Eu que agradeço. sua presença, pelo seu tempo aqui nesse podcast aqui. A gente, de fato, vai criar isso aqui, vai ser um marco pra nossa história da Focal, também ajudando cada vez mais empreendedores a conseguirem realmente terem time de vendas que performam cada vez mais. Então siga o Matt no Instagram. Qual que é o seu Instagram, Matt? É Matt Matar. Matt Matar, o meu é Bruna HDH e o da Focal é Focal Edu. Siga a gente no Instagram e
Mais 2 lições, assim, qual seria a frase para aquele empresário que tá com um time de vendas que não tá performando como ele gostaria, mas ele tem um sonho de construir um time de vendas de performance, de muitas pessoas vendendo. O que você falaria para esse cara? Qual que é a última frase que você deixaria como lição aqui dentro? Cara, eu acho o seguinte, é até engraçado, né? Porque eu vou falar um negócio que às vezes as pessoas vão achar que eu tô querendo vender, e eu não tô, tá? Mas o que eu falo normalmente, cara, a gente tem que entender, e eu falo isso muito, porque eu sou muito assim, qual que é a minha potência? Eu meto como empresário. Uhum. Cara, eu sou um cara que eu aprendi a vender, então eu sou muito bom nisso. Eu sou um cara muito organizado. Cara, mas eu sou um cara que, por exemplo, velho, eu odeio financeiro. Uhum. Então eu odeio, velho. Se você me colocar pra fazer financeiro, pra saber DRE, pra saber quanto eu tô pagando de conta, eu não quero, não é meu trabalho. Isso alguém faz pra mim. Então, cara, se você é bom em vendas, você é o cara que vai assumir esse negócio mesmo, cara, beleza, vai lá e faz. O recado que eu te dou é não desiste. Sabe? Esse Então, é o recado. Seja incansável. Seja incansável, cara. Porque, cara, a gente aprende na porrada. E empreender é aprender na porrada. Não tem como, não tem outra coisa. Entendeu? Agora, se você não é esse cara de vendas, mano, você é o cara, às vezes, do produto. Você é o cara, às vezes, da finança. Você é o cara, às vezes, da organização. Cara, traga pessoas que vão te ajudar a fazer isso. Entendeu? Porque se você não é bom de marketing, você contrata um gestor de tráfego, se você não é bom de vendas, por que você não tem alguém para estruturar o time para você? Você tá entendendo? Então, para mim é a mesma lógica. Eu não sou bom de financeiro, cara. Hoje eu tenho um BPO que eu pago por fora e fica lá fazendo todo o meu financeiro, me manda relatório por mês, eu falo, legal ou não tá legal. Você tá entendendo? Não sou eu que faço. Eu não fico lá olhando planilha. Nossa, meu Deus, qual banco conciliou com não sei o quê? Joãozinho pagou, Joãozinho não pagou. Cara, não é o meu trabalho. Eu não sou bom nisso. Se eu entrar nisso, eu vou ficar puto. E aí eu vou ficar desmotivado. E aí eu vou ficar cada vez mais querendo desistir do meu negócio. Que eu tive todo o trabalho e sonho de abrir ele. Então, para eu não desistir do meu negócio, eu pegar coisa que eu não gosto e não faço. Uhum. Entendeu? Então eu te pergunto isso. Você gosta? Gosto. Cara, então beleza. Então estuda, então corre atrás. Então não desiste. Faça. Você não gosta? Cara, arruma alguém que gosta e vai fazer pra você. Foque na sua zona de competência. Foque na sua zona de competência que isso vai crescer. Total. Quer dizer que você não tem que aprender um pouco com o que tá aqui? Não, cara, é aprender, mas aquilo, se você não é bom naquilo, você vai ficar tentando bater na cabeça, não adianta. E eu te falo isso, cara, até a última coisa do podcast, pra você entender que isso é muito legal. Tinha um vendedor lá na Midas, inclusive, chamava Paulo Pianetti. Cara, esse cara entrou, esse cara era o cara mais correria de todos, ele chegava na Midas cedo, ia embora tarde. Mano, o aniversário de namoro dele, ele levou a namorada dele pra ficar do lado dele enquanto ele tava ligando e vendendo. Caramba. Porque ele tinha 30 dias pra bater a meta, ele queria bater a meta e ele não queria sair de lá. Ele jantou com a mulher dentro do escritório. Cara, esse cara, ele tinha tudo e tal, beleza. Aí, velho, um sábado, nós estávamos lá, ele chegou lá pra vender, e aí eu fiquei de cara, falei, mano, esse menino sábado tá vindo aqui e tal, alguma coisa tá acontecendo. Ele, não, Matt, eu preciso bater a meta, eu vou vender, eu tirei meu sábado pra fazer isso e tal, não sei o quê. E eu comecei a ouvir as calls, ouvir tudo e etc e tudo mais, e cara, ele era totalmente perdido nessa questão de vendas. E aí, terminou o dia, eu chamei ele pra conversar. Eu falei, Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Por que você tá aqui? Ele, cara, eu preciso dar certo em alguma coisa. Eu nunca dei certo em nada, eu preciso dar certo em vendas. Vendas vai ser um negócio que eu vou dar certo. Eu falei, cara, o que você gosta? Qual que é o seu sonho? Ele, cara, meu sonho é ser locutor não, é jornalista de time de futebol. Aí eu falei, cara, então eu vou te dar um presente. Aí ele olhou pra mim, como assim? Você tá demitido. Você contribuiu pro sonho dele. Aí ele, como assim? Como você tá me demitindo? Não, velho, eu tô dando o meu máximo, eu tô fazendo tudo. Cara, você pode fazer tudo que você for fazer aqui dentro. Isso não vai fazer você se tornar um melhor jornalista de time de futebol. E aí, velho, olha que coisa legal. 2 anos depois eu recebo uma mensagem no Instagram. Matt, queria te agradecer pela demissão. Eu até arrepiei. Eu sou jornalista. Tá no meu Instagram lá no destaque, você vai em depoimentos, tem um depoimento do Paulo Pianetti falando isso. Matt, hoje eu sou jornalista do Real Madrid. Se não fosse você, eu não estaria aqui. Caramba, que legal. E aí eu te falo o seguinte, pô, eu tô na minha empresa, lógico, eu quero um vendedor que vai vender e etc e tudo mais. E eu não mandei ele embora porque eu não achei que ele não ia. Acho que com o tempo ele ia se desenvolver, mas ele não ia ser o sonho dele. Tá entendendo? Então, tipo assim, eu hoje acho que uma das coisas que a gente tem que ter como empresário, cara, eu não abri minha empresa só pra, ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é importante. Mas é impactar o máximo de pessoas que eu puder, entendeu? E aí eu acho que isso é o impacto que a gente gera. Então, uma coisa que eu falo muito pros empresários, da hora que a gente vai conversando, é, cara, qual impacto você tá gerando? Essa pessoa que tá aí dentro, você realmente tá querendo que ela cresça ou você só quer ela ir pra cumprir um horário? Porque você tá buscando alguém pra cumprir horário, você nunca vai ter um time de vendas bom, cara. Muito bom.
Entendeu? Então é basicamente isso. Boa. O último recado que eu daria é: seja apaixonado pelo seu futuro mais do que você é orgulhoso do seu passado. Caralho, muito boa. Importa mais para onde você vai do que de onde você veio. Sim. Então eu digo muito isso pra vocês, tá, pessoal? Se tornar um incansável é definitivamente você, independente de qual é a dificuldade, você continuar fazendo, você continuar executando e continuar se aperfeiçoando. Que aí você um dia vai se tornar bom. Então, constância. Constância é o que constrói vendedores de alta performance, empresas que realmente se tornam sustentáveis. Então, se você gostou desse podcast, não esquece de compartilhar, de curtir. Continua ouvindo a gente vai cada vez mais gerar muitos conteúdos como esse. Obrigado novamente, Matt. Tamo junto, cara. E vende mais quem busca mais, vende mais quem entra mais em contato e vende mais quem é incansável. Incansáveis, podcast by Focal Educação. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Tamo junto. Falou.